esquece de fitness, a gente aprende muito fazendo isso. Ai, Laísa! Logo A gente depois... esquece que você não tem A gente esqueceu esse sem ponto. Que ele falou, vou botar na Laís. Aí a gente já avisou. Ah, tá, obrigada. Mas que bom que você tá Mas ela é ligada. preparada. Não, agora com ela, vai. Podcast é seu. Ok, vamos lá, vamos Ok. lá. Ok. Ok. Então, gente, hoje, como a Júlia falou, nós estamos lá no estudo de Atos e hoje é Atos 5. E o nosso tema é quando os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão. Alguém quer começar ou eu começo? Senhora, Não, fica à pode começar, pode vontade. começar. Eu Dá já start achei pra muito nós. bonito quando eu sentei para estudar isso aqui, que lá no primeiro versículo desse tema aqui, que é o versículo 17, fala o seguinte: e levantando... Bonito não, né? Mas vai entender. E levantando-se o sumo sacerdote... Isso aqui depois do que eu li antes, que eles traziam os doentes e os apóstolos estavam fazendo muitos milagres e até a sombra de Pedro curava. E eu falei assim, cara, a gente tá falando muito de Pedro, né? Mas olha só como Pedro tava com uma unção diferente, porque a sombra dele curava, sabe? Então, quando ele recebeu o Espírito Santo lá no início do livro de Atos, aquilo ali já fez total diferença no ministério dele, na vida dele. Com certeza. E aí falou assim, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha que coisa forte e pesada. Tem uma coisa que minha mãe sempre falava assim pra mim, Laís, a pior macumba na vida de uma pessoa é a inveja. E eu ficava assim, nossa, mas tem gente que vai pro terreiro, faz macumba, não sei, como é que a pior macumba é a inveja? Você já parou pra pensar como que a inveja pode destruir a vida de uma outra pessoa? Invejas destroem casamentos, inveja destrói vida familiar, inveja destrói vida financeira, inveja destrói vida no trabalho. Destrói. Pelo simples fato de, nossa, o seu tá melhor que o meu, eu queria tanto o seu, sabe? Não queria então, igual, queria o seu. Eu não queria... não, tá aqui um igual dele. Não, não quero um igual, eu quero o dele, eu quero aquele Porque uma dele. coisa é admiração, você se inspirar na pessoa, mas inveja é você uma querer o coisa lugar pesada. da pessoa. Sim, exatamente. Não basta ter o que ela tem que estar no lugar que ela está. Então, assim, depois disso aqui que encheram-se, que o sumo sacerdócio se encheu de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Ou seja, eles interromperam ali por um curto espaço de tempo a obra de Deus. O Bem trabalho, curto, né? bem curto, curtíssimo, a gente vai Sim. falar por quê, mas curtíssimo, mas o trabalho que eles estavam desempenhando ali. E isso acontece também nos dias de hoje, pessoas que são usadas pelo inimigo para atrapalhar o bom andamento do trabalho de Deus, o bom andamento da obra de Deus. Às vezes as coisas têm que pausar ali por um certo espaço de tempo para depois ter continuidade e tudo mais, mas isso não é coisa de Deus. Isso não é coisa de Deus. E aí, continuando, depois, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Então, assim, foi muito pouco tempo que eles estavam ali na prisão e, milagrosamente, como diz o título, né, desse texto, Sim. milagrosamente, eles conseguiram sair da prisão. Como que isso acontece? Quantas coisas acontecem na nossa vida, quantas prisões são quebradas na nossa vida, que a gente não entende o porquê e como que aquilo foi... Como que a gente passou por aquilo? Como que a gente venceu aquilo? Muitas pessoas que às vezes passam por enfermidades, passam por câncer, passam por alguma coisa assim, e falam assim, nossa, foi difícil, mas nossa, eu passei e parece que passou assim, rápido, porque as coisas de Deus a gente não consegue explicar. Quem é que consegue explicar que uma prisão se abriu à meia-noite e tem um Ninguém viu, mistério né? aí na meia-noite, né? Não tem um hino antigão que fala assim que hora de madrugada que a fila é menor? Não tem um hino? Tem. Júlia que é boa nos Não, louvores. Gente, essa superou, essa não Então, sei. assim, mas tem poder na oração feita de madrugada. É isso que Concorrência quer menor. dizer. Deve ser. Então, o povo Tem muita gente dormindo. O povo tá dormindo, os anjos estão lá mais ocupados para carregar a tua oração. Entendeu? Então, assim, tem um mistério aí na meia-noite. Por que meia-noite? Não parei para estudar sobre isso, mas por que meia-noite? Quem sabe o auge quando a do gente Paulo. entra... E falar isso agora, Paulo e Silas. A gente vai chegar lá em Atos 16. É o auge, né? Sim. Até lá, a Laísa já vai ter estudado e vai trazer esse mistério da meia-noite pra gente. O porquê da meia-noite. Mas o que chama atenção aqui é esse milagrosamente. Como que cadeias são abertas. E fala mais lá pra frente que quando mandou buscar eles pela manhã, os guardas chegaram lá e estava tudo fechado. E os sentinelas estavam lá, mas eles não estavam. Então, assim, eu vejo que Deus, ele cegou os sentinelas,
abriu a prisão, porque não quebrou, acho que ele abriu, tirou eles, fechou, porque chegou lá, estava tudo fechado. Então, olha que coisa grandiosa e milagrosa isso. Esse versículo que você falou também me chamou a atenção e eu queria trazer até um entendimento sobre, né? Vou até ler novamente, eu estou lendo na Arque, que diz, né? Mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras. E aqui Deus falou comigo o seguinte, que quando Ele nos liberta, quando nos tira de algo, de uma situação ruim, existe um propósito nisso, né? O agir sobrenatural, milagroso de Deus, ele tem uma finalidade, tem um propósito, e é levar o Evangelho. Porque se a gente for levar para a nossa vida, você aceitou a Jesus, né, tomou a melhor decisão da sua vida, mas no seguinte instante, você não foi para a glória. Você permanece aqui, né? Você foi livre de uma vida, às vezes, sem propósito, uma vida onde você poderia estar ali nas armadilhas do pecado, do diabo, enfim. E Deus te libertou daquilo, você aceitou a Cristo, mas você continua vivo. E por quê? Porque você tem uma missão aqui nessa terra, assim como Deus tirou o apóstolo de dentro da prisão de uma forma milagrosa, isso tinha também uma finalidade, e você está aqui com essa finalidade, de levar o Evangelho, que mais pessoas venham conhecer a Cristo. Então, você tem uma missão, esse id. Deus, Ele nos salva, mas nos deixa aqui na terra para que possamos viver, ser exemplos, ser pessoas que demonstram o caráter de Jesus. E isso é muito precioso, porque é uma missão muito honrosa, né? É algo muito importante que Deus nos confia isso. Senão, a gente aceitaria a Cristo e já iria para a glória. Sim. Mas não é assim. A gente tem uma missão a ser cumprida. E muito mais importa a gente obedecer a Deus do que aos homens. É o que também vai dizer nesse capítulo. Se a gente for lá embaixo, é Gamaliel que disse isso, né? No versículo 36 e 37 vai falar de pessoas que surgiram também como líderes de um grande movimento, mas isso logo se acabou. Né? Citou aqui 2 exemplos, mas quando fala sobre os apóstolos, no versículo 38 vai dizer assim, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-vos, porque se este conselho ou se essa obra é de homens, desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. E isso também falou muito comigo, porque esse id que Deus confiou a cada um de nós como a missão da igreja, existem sim coisas externas, como até o caso que está aqui no versículo, ou casos externos que a própria Laísa comentou, mas eu acredito assim, arrisco dizer que as maiores limitações é a gente mesmo que coloca. São limitações na nossa cabeça, nos pensamentos, e isso é muito sério, porque tá interno, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade. Eu me lembro no caso de Jonas, que ele tinha o medo da retaliação, era algo externo, mas a gente também vê Moisés, que ele tenta passar a missão para outra pessoa a todo e qualquer jeito, porque ele não se via capaz de fazer aquilo, e muitas vezes é essa limitação, é algo da nossa cabeça, e não queira você, assim como Gamaliel tá falando aqui, ser achado alguém como lutando contra Deus, isso é muito sério. E eu, só para finalizar, posso trazer até para o natural e dizer que o sentimento de você concluir alguma coisa, mesmo que isso envolva muitos problemas, esse sentimento de concluir é muito maior do que o sentimento de não fazer nada, sabe? Mas trazendo para o espiritual, que é o que a gente quer falar aqui, cumprir o propósito de Deus é muito mais importante do que qualquer coisa. É isso que vai preencher o seu coração. Isso mostra que os nossos olhos estão no alto. E era assim que os apóstolos também estavam. Tá, hoje eu tô só de ouvinte, que vocês estão no azeite hoje aqui, hein? Tem um esboço. Hoje meu esboço tá com 3 linhas. Hoje vocês estão no azeite. Mesmo, gente, não, é tudo isso que vocês falaram, e o interessante é o seguinte, o que me chamou a atenção foi no versículo 24, que... Quer que eu leia aqui? Lê pra mim. 24. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Eu vi isso como o seguinte, Deus ele operou algo que não tinha como explicar. Milagroso. E os sacerdotes, os líderes, eles contemplaram isso. Ali foi uma oportunidade para eles poderem
exaltar a Deus. Eles poderiam ter perguntado para os discípulos, gente, mas o que aconteceu? É Deus mesmo? Eles tiveram uma oportunidade e a Bíblia fala que eles ficaram perplexos. E essa perplexidade, ela deixou eles atônitos, mas não trouxe nenhum tipo de transformação. E o meu entendimento é o seguinte, às vezes nós estamos na igreja, nós vemos os milagres acontecerem, tem pessoas que vivem só de... eu vou no retiro tal, vou ficar 3 dias e volto cheio. Vive de movimentos, né? Vive de movimento. Não, mas aí volta, eu vou pro movimento tal, e quando voltar vou estar cheio, mas depois passa, aquilo parece que se esvai. Ou então aqueles que buscam sempre revelação. Eu vou entrar na igreja porque ali tem um profeta que está revelando, é isso que te digo. Mas a palavra mesmo, a pessoa não busca, né? Isso é um problema, você ficar atrás disso, porque senão você vai estar atrás de movimentos que vão te impactar naquele momento, mas que talvez não vão trazer nenhuma transformação genuína. Porque no começo aqui, que foi até o que a Laísa trouxe, eles estavam com inveja. Sim. E quando a gente termina de ler, mesmo depois de Gamaliel falar isso aqui, super pesado para eles ali, para ver se acordava, eles até liberam, mas proíbem eles de falar sobre Jesus. Então a gente vê, como você disse, não mudou nada. Não. Sim, e às vezes eles tinham todos os sinais para poderem crer no Deus que estava ali, mas eles preferiram estar com seus cargos, com seus postos, com aquilo que eles tinham porque eles que ensinavam, era eles que estavam ali à frente, do que ter um ponto de mudança. Né? E Deus, ele permite que a gente entenda sinais para que a gente mude. E se a gente não se atentar a isso, isso pode acontecer com a gente também. A gente tem que ficar ligado, porque Deus, ele quer que a gente seja transformado por aquilo que ele nos mostra. Né? Exatamente. O evangelho, ele tem que ser transformador. Se continua da mesma forma, a gente tem um grande problema aí. Até esses exemplos que eu trouxe, de Moisés, por exemplo, olha a transformação que houve, né? Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, foi o libertador, foi um tipo de Jesus, né? Uma representação de Jesus como libertador. Então, a gente vê a transformação que teve. Ele querendo passar para qualquer pessoa ali o chamado que Deus tinha para ele, mas a gente vê a história dele sendo completamente transformada. E Deus quer fazer isso com você. Você não é para entrar na igreja, na presença de Deus e sair da mesma forma, mas sim alimentado. E que a sua vida venha trazer essa mudança, que seja notório para as pessoas verem também. Como eu disse, uma pessoa que transmite o caráter de Jesus, uma pessoa que é um bom exemplo, é um bom cristão, né? Então que você venha buscar essa mudança, porque o evangelho é transformador. Tem até uma frase, né? Venha como estás, mas não é fique como está. Seja transformado, venha como estás, não importa a forma que você está. Venha para Jesus, ele está de braços abertos, mas seja transformado, porque é isso que o evangelho faz com a sua vida. E agora finalizamos esse podcast. Agora só sexta-feira. E você aí de casa, muito obrigada. Obrigada, Laísa. Obrigada, valeu, Jô. Um valeu, grande galera. abraço para vocês e até sexta. Valeu. Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso.